Olá, eu tenho um assunto bastante importante para dividir com você. Gostaria que você ficasse aqui alguns minutos com atenção a este tema. Nós vamos falar aqui sobre a igreja de Jesus Cristo. Temos algumas questões, às vezes, talvez você já tenha ouvido falar, algumas pessoas se questionando se de fato precisam ir para a igreja ou se é possível que elas sejam cristãs em casa, sem frequentar nenhuma igreja, mas lendo a Bíblia em casa, cantando em casa, louvando em casa, alguma coisa assim. Você pode ter ouvido falar. E nós recebemos aqui algumas perguntas deste tipo. Então nós vamos falar o porquê existe igreja, quem criou a igreja, e você que gosta de estudar a Bíblia, você que tem a Bíblia como seu fundamento de fé, eu tenho certeza que você vai gostar deste estudo, até mesmo para compartilhar para algumas pessoas que têm essa questão, né? Não entendem bem o porquê nós vamos à igreja, por que nós frequentamos a igreja e por que existe igreja. Então vamos lá. A primeira questão é: quem criou a igreja? Como a igreja passou a existir? Qual foi a primeira igreja, né? De onde veio? Isso, quando nós pensamos na origem da igreja, ou quem criou a igreja, já é um bom passo para entendermos a importância dela. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós temos aquele diálogo ali de Jesus Cristo com Pedro, que foi um diálogo muito interessante, é alvo de muitos estudos, mas nós vamos falar de algo muito específico aqui, de quando Jesus cita, a primeira vez que Jesus cita a igreja, a primeira vez que o Evangelho cita igreja. E nós temos aqui em Mateus, capítulo 16, e no versículo 18, olha só: e eu lhe digo, Jesus dizendo para Pedro, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha que interessante. Então Jesus está dizendo minha igreja. Primeira coisa, é a igreja de Jesus. E quem criou essa ideia de igreja? Quem criou a igreja? Ele disse: edificarei. Então Jesus está dizendo: eu edificarei a minha igreja. Ele mesmo edificou e a igreja é dele. Ponto. Aí nós estamos vendo como nasceu a ideia de igreja. E podemos já pensar no que significa a igreja, a etimologia desta palavra igreja, né? Que veio lá do grego antigo, né? O Novo Testamento, você sabe, foi escrito aqui no grego antigo, e essa palavra igreja veio lá de eclesia, mais ou menos isso no grego. Jesus disse: as portas do inferno não poderão prevalecer contra essa igreja. Ou seja, ele já disse que haveria um tipo de guerra espiritual contra a igreja, que a igreja seria perseguida. Então não vamos falar sobre isso aqui, mas de fato a igreja iria ser perseguida. Muitas perseguições, né, de todos os tipos, inclusive ideológicas, contra os cristãos e contra a igreja, mas isso é um assunto para outro momento. Mas vamos lá. Já sabemos então que Jesus criou a igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então a igreja pertence a Jesus. No próprio Evangelho de Mateus nós vamos saber, a igreja tem um chefe, a igreja tem um dono. E esse chefe, esse dono é Jesus Cristo, é o que nós vamos ver em algum momento no Evangelho de Mateus. Mas vamos lá, ainda em Mateus, no capítulo 18, no versículo 20, Jesus está dizendo ali: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. No meio deles. Olha só como nós temos aqui o plural. Olha como nós temos aqui um conjunto de pessoas. E a palavra reunião, ou seja, reunirem. Pois onde se reunirem. Então, é muito importante enfatizar essa palavra. Tenha atenção sempre que nós vamos mencionar aqui nesse pequeno estudo, nesse rápido estudo, a palavra reunião, reunirem, conjunto de pessoas, sempre no plural, tá? Então, Jesus dizendo: onde vocês se reunirem, eu estarei no meio deles. Jesus está no meio desse grupo de pessoas. Jesus criou, obviamente, porque ele criou a ideia da igreja, ele criou a igreja. Obviamente, ele vai sustentar, ele vai manter essa igreja. Por isso é muito importante. Mas haverá sempre
forças contrárias à existência da igreja. Se Jesus quer comunhão, alguém não quer comunhão. Se Jesus quer união, alguém quer desunião. Se Jesus quer um grupo de pessoas unido, então sempre haverá o interesse da desunião desse grupo, da dissensão desse grupo. E de quem é esse interesse? Quem trabalha contra essa união, contra essa comunhão, contra essa ideia igreja? Nós sabemos que há interesses contrários, há um interesse conflitante aqui e sabemos disso. Basta pensar e sabemos de que lado estamos, né? Então, vamos lá. Avançando aqui, só para mencionar que no Evangelho de Lucas, capítulo 4, você vai ver lá que Jesus, ele frequentava as sinagogas. Jesus tinha o hábito de frequentar as sinagogas. Não é que ele foi algumas vezes. O Evangelho diz lá em Lucas, capítulo 4, versículo 15 e 16, que ele tinha o hábito de frequentar as sinagogas, tá? É bastante interessante dar uma lidinha lá em algum momento. Mas vamos lá. Vamos avançar um pouco aqui. Hebreus capítulo 10 e versículo 24. O que começou a acontecer? Nós vamos ler já Atos dos Apóstolos, como começou a igreja, a primeira igreja, e as pessoas se converteram, a igreja cresceu, foi uma bênção. Mas as igrejas passaram a existir e a igreja é composta por seres humanos. Somos pessoas, seres humanos, com falhas, cada um com a sua experiência de vida, cada um com a sua cultura, enfim, e aonde temos um grupo de pessoas, temos sempre a possibilidade de termos problemas, alguns problemas ou muitos problemas, porque somos pessoas. E pessoas reunidas, você sabe, costumam oferecer ali alguma dificuldade. E começaram algumas pessoas a ter hábitos diferentes. E o escritor aos Hebreus, você vai ver lá no capítulo 10, no versículo 24, olha só o que dizia já naquele momento, naquela época, para o que estava acontecendo. Olha aqui o que ele disse, versículo 24. E consideremo-nos uns aos outros. Aqui vem novamente plural, ideia de grupo de pessoas. Então, o escritor está escrevendo uma epístola, uma carta aos hebreus, no plural, aos hebreus, a um conjunto de pessoas, a uma igreja. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Incentivar-nos, olha só, o grupo trabalhando em nome do grupo. Versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Olha só. Não deixemos, que é bem claro, isso não há dúvida, né? Não há dificuldade de interpretação aqui. Não deixemos de nos reunir como igreja. Pronto. Então, essa ideia de deixar de se reunir como igreja, ela é uma ideia antibíblica. Ela é contrária ao que a Bíblia manda. Versículo 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Olha só, segundo o costume de alguns. Então, algumas pessoas já estavam ali querendo, já tinham esse costume, já tinham criado esse hábito de não ir para a igreja. E aí, o escritor aos Hebreus disse no versículo 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Então, reunir como igreja. A palavra igreja significa assembleia. Então, como eu disse, ela veio do grego antigo, no Novo Testamento, eclesia, mais ou menos essa é a pronúncia no grego, que significa assembleia, tá? Então, sempre que você ouvir igreja, automaticamente lembra que significa um conjunto de pessoas, tá? A etimologia da palavra, que a palavra significa. Então, muitas vezes a palavra igreja é chamada de corpo de Cristo. Então, o conjunto de cristãos, o conjunto de pessoas que estão ali em nome de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo chama como corpo. O próprio Cristo disse que a igreja é o seu corpo. Então, ele disse, edificarei a minha igreja, e você vai ver na palavra que a igreja, nós, eu e você, somos o corpo de Cristo. Nós formamos juntos o corpo de Cristo. Olha só, vamos mencionar apenas 3 versículos aqui rapidamente. Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz,
Ele, Jesus, ele é a cabeça do corpo. Pronto. Sabemos que se temos um corpo, precisamos ter uma cabeça, né? Não dá para imaginar a cabeça de um lado e o corpo de outro, né? Isso é óbvio e é um óbvio muito importante para lembrar. Por quê? Ele é a cabeça do corpo. Então nós temos Jesus e temos o corpo. O corpo, olha só o versículo 18 de Colossenses. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Mais claro que isso, impossível. O corpo é a igreja. E Jesus é a cabeça. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Pronto. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Já sabemos então que somos o corpo de Cristo e que Jesus é a cabeça, e é óbvio que não podemos estar separados. Ok. 1 Coríntios, capítulo, aqui no versículo 12, diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Aqui, então, fala sobre unidade. Aliás, todo esse capítulo fala sobre unidade. Assim como o corpo é uma unidade. Mais uma coisa óbvia que devemos lembrar, porque às vezes não é tão óbvio assim. O que é óbvio para alguns, não é para outros. Quando nós falamos de unidade do corpo, você sabe que você não pode ter o braço para um lado, a perna para o outro. Nós precisamos os pés para um lado, as mãos para o outro. É óbvio, né? Nós temos um corpo e esses membros têm que estar unidos, em união. Por isso que fala sobre a unidade do corpo. Mais uma vez, quem tem interesse em desunir? Porque se nós vamos desunindo o corpo, vamos amputando coisas, né? Vai levar à morte. Vai nos levar à morte, porque precisamos dos membros reunidos. Então, a unidade do corpo. E sabemos que existe uma guerra espiritual para desunir os membros, para causar dissensão, confusão, separação. Tudo isso nós vamos ver, inclusive, em outros estudos, né? É só bom ter essa ideia de que um corpo é a unidade e existe uma guerra contra esta unidade, inclusive com ideologias, com teses, fazendo com que as pessoas acreditem que elas podem ficar em casa e não precisam de igreja, e igreja não deveria existir igreja ou algo do tipo, né? E nós já sabemos quem criou a igreja e já sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, estamos vendo aqui na palavra, né? Pronto, agora vamos avançar, já se aproximando aqui da conclusão. Atos capítulo 1 vai falar sobre o início da igreja. Vamos avançar um pouco aqui. Olha só, versículo 14. Todos eles se reuniam sempre em oração. Por que a Bíblia está enfatizando a palavra reunião? Por que a Bíblia está enfatizando que eles se reuniam? Porque Deus sabia que isso um dia seria questionado. Olha só o que diz a minha Bíblia e a sua Bíblia. Versículo 14, todos eles se reuniam sempre em oração. Eles não ficavam orando sozinhos. Jesus disse, quando você quiser falar com seu pai, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está no céu. Você tem uma intimidade com Deus ali, só você e Deus e mais ninguém. Sim, temos esse momento íntimo, que nós temos que ter esse relacionamento, sim, com Deus. Mas é óbvio que nós vamos orar como igreja, devemos orar como igreja. Muitas vezes na palavra nós vamos saber que o poder da oração da igreja ali reunida, né? Versículo 14. Todos eles se reuniam sempre em oração. Por que a Bíblia está enfatizando reunião? Por que a Bíblia está nos dizendo que eles se reuniam sempre em oração? Por que essa informação é importante? Por que Deus escolheu registrar essa informação para nós? Isso responde muita coisa, né? E olha só, versículo 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos veja o versículo 5, um grupo de cerca de 120 pessoas. Tinha 120 pessoas reunidas ali, não era um pequeno grupo. Depois eles foram batizados, né? No versículo 41, quase 3.000 pessoas ali que foram batizados. Versículo 42, essas pessoas, né?
aceitaram a mensagem, foram batizados, ou seja, versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Eu gosto muito desse versículo aqui, vamos fazer um estudo sobre ele, mas agora vamos ficar aqui com a palavra comunhão. Então, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a palavra de Deus em primeiro lugar, o ensino em primeiro lugar, porque reunião de pessoas sem ensino da palavra, sem o ensino profundo, né, da palavra como tem que ser, temos vários problemas, sim, é verdade. Mas se as pessoas, aqui está dizendo que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, por isso que era uma igreja que crescia, e à comunhão, e também às orações. Então eles estavam aprendendo a palavra juntos, eles estavam em comunhão, óbvio, eles estavam juntos, ao partir do pão e orando juntos. Versículo 42. Eles, esse grupo de pessoas, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E vejam que eram mais de 3.000 pessoas, né? Já havia um grupo grande de pessoas e se converteram quase mais 3.000 pessoas. Enfim, onde eles se reuniam, como eles faziam, nós vamos lendo aqui no livro de Atos, tá? Então, vamos encerrando aqui, porque o versículo 46 diz que todos os dias, olha o 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Mais uma vez, como a Bíblia é repetitiva nesse sentido, né? Por que a Bíblia é repetitiva em falar que eles se reuniam? Olha só, mais uma vez, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. E aí continua. Vamos avançar. 1 Coríntios, no versículo 1 mesmo, capítulo 1, versículo 1, Paulo está dizendo, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, nós estamos vendo aí a epístola de Coríntios, é a igreja que está em Corinto, é uma igreja, e Deus chamou Paulo, e Paulo está ali trabalhando, edificando, pregando, ensinando para os irmãos em Corinto. Então, por que não vamos fazer parte disso? Por que alguém ficaria fora disso? Por que Jesus está chamando apóstolos, está trabalhando para edificar a igreja, trabalhando para ensinar a palavra, trabalhando para isso, e tem uma pessoa em casa dizendo, não, vou ficar aqui porque eu vou ser cristão em casa. Então, por que Jesus está trabalhando pela igreja? Por que Jesus criou a igreja? Por que essas pessoas morreram, esses apóstolos aqui foram mortos, foram assassinados, porque estavam querendo ensinar a palavra e manter o ensino nas igrejas, né? E não faz sentido nós queremos ficar fora disso, né? Então, aos Gálatas aqui, capítulo 1, Paulo, apóstolo, é enviado, não da parte de homem, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Versículo 2, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Olha só, e todos os irmãos que estão comigo, Paulo também não estava sozinho. Nesse contexto aqui, Paulo tinha uma equipe, né? Os irmãos que estão comigo para as igrejas da Galácia. Não uma igreja, as igrejas, no plural, isso também é importante. As igrejas, diferentes igrejas. Então, igrejas em Corinto, igreja em Roma, igrejas na Galácia, olha só. E Paulo está escrevendo para essas igrejas, conjunto de pessoas, igrejas, né? Então, vamos aqui caminhar para a conclusão, já estamos encerrando. Você vai ver que em Apocalipse, a figura da igreja é muito destacada, né? Que chama de noiva, né? A noiva do Cordeiro. Você vai ver igreja ali, as 7 igrejas do livro de Apocalipse, logo ali no capítulo 2, já temos as menções, né, daquelas igrejas, e vamos ver a igreja ali como noiva de Cristo, esse conjunto de pessoas, os cristãos. Então é verdade que eu sou a igreja, você é a igreja, sim, é verdade que igreja não é o templo, não é o prédio, sim, é óbvio, não é isso, mas a igreja é o conjunto de pessoas, é a reunião de pessoas. São os cristãos que têm as suas casas, mas que se reúnem, se reúnem com frequência. Eles estão reunidos em nome de Cristo como corpo, estão ligados, né, como corpo de Cristo. Tá? Então vamos
pensar, né? Por que Deus chamou pastores, mestres, presbíteros? Nós vemos ali aos Efésios, né? A igreja de Éfeso. Então, Paulo está escrevendo aos Efésios falando que Deus chamou pastores e mestres. Por que Deus chamou? Por que Deus constituiu trabalhadores para este corpo, trabalhadores para a igreja, se algumas pessoas dizem que não deveria existir, não precisaria de existir, porque você pode ser cristão em casa? Então, por que Jesus está trabalhando, está constituindo pessoas para trabalhar por este corpo, por esta igreja? Aliás, algumas pessoas tantas milhares de pessoas que já morreram em nome dessa obra, né? Para que a igreja continue. Mas Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? Ele disse: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe sim uma guerra espiritual contra a igreja, né? Para que a igreja acabe, não exista e fique fraca, né? Mas Jesus disse que as portas do inferno, os poderes, né, do inferno, nesse caso, não vão prevalecer contra a igreja, né? Então, por que existe ministério, né? Ministério. Por que existe ministério? Porque Deus constituiu o ministério. Se não precisamos ir para a igreja, nada disso faz sentido. Não deveria existir ministério ou pessoas para trabalhar no ministério, enfim, né? Então, nós vamos encerrar aqui. Nós falamos já em Atos, também em Atos capítulo 13, no versículo 1, diz que na igreja de Antioquia, aí menciona lá os nomes, havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, versículo 2, enquanto adoravam ao Senhor, então eles estavam adorando ao Senhor juntos, e o Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo para uma obra que tinha chamado. Então, quando a igreja estava reunida ali, a igreja em Antioquia, né? A igreja de Antioquia estava reunida, o Espírito Santo disse à igreja. Então, o próprio Espírito Santo ali trabalhando na igreja, dirigindo a igreja, está separando pessoas para uma obra que eles estavam sendo chamados, aquelas duas pessoas. Então, a igreja é um lugar em que o Espírito Santo está trabalhando, está lá, as pessoas estão reunidas adorando. Olha só, na igreja de Antioquia, e nós estamos vendo aqui, versículo 2, enquanto adoravam ao Senhor. Eles não estavam adorando ao Senhor em casa. Vou ler aqui a minha Bíblia em casa, vou louvar em casa e pronto, não preciso de igreja. Não, eles estavam adorando reunidos e o Espírito Santo estava lá trabalhando. Porque é assim que tem que ser, foi isso que Jesus constituiu. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Jesus quer a nossa reunião. O corpo tem que estar ligado, os membros não podem estar separados. E o Espírito Santo está ali trabalhando. E como todo o livro de Atos, não vamos mencionar tudo aqui, é assim. Igreja é grupo de pessoas. Eclesia é grupo de pessoas, do início ao fim. Até Apocalipse, grupo de pessoas reunidos. Então, vamos encerrar aqui. Espero que tenha sido um estudo bom para entendermos, né, como é importante a igreja, que ela tem que existir, não pode deixar de existir. Temos sim que congregar. Como disse em Hebreus, vamos finalizar aqui com Hebreus capítulo 10, que nós já lemos, né? Vamos ler novamente, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Esse é o versículo que vamos terminar. Obviamente, algumas igrejas, infelizmente, acabam perdendo ali a prioridade, acabam se desviando do foco, né? Acaba substituindo a palavra de Deus, o estudo da palavra, o aprendizado da palavra por outras coisas e acaba transformando a igreja em palco, em show, em clube, enfim, onde há muitas atrações, né? Há muito espetáculo, mas não tem a palavra de Deus. E sem a palavra de Deus não conseguiremos nos comportar como igreja, não teremos forma de igreja, porque para sermos igreja temos que ter o cabeça da igreja, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o centro quando nós temos o estudo da palavra. Quando nós não temos o estudo da palavra, substituímos por outras coisas e automaticamente Jesus não será mais o centro. Então isso também é um grande problema. Mas qual é a boa notícia? É que nós temos muitas e muitas igrejas, né? Existem muitas e muitas igrejas
que ainda tem o foco do ensino da palavra, que a palavra é o centro, que a palavra é o principal e automaticamente Jesus é o centro. Então não há, pode ser difícil, né, muitas vezes, para encontrar igrejas em algumas regiões onde a pessoa mora. Infelizmente temos essa dificuldade, mas vamos orar para que todos tenham a oportunidade, o privilégio de fazer parte de uma igreja local, enquanto somos igreja de uma maneira geral. Deus abençoe você e até a próxima.